Boa tarde, alunos do 8º ano A e B do Colégio Atual. Professor Manuel Messias corrigindo as atividades do dia 10, no caso, 10 de novembro. Primeira questão o trapézio da figura acima é. Como é que a gente vai identificar o trapézio? A gente olha, os lados são iguais, esse lado tem 4, esse lado tem 5. Bases paralelas. Agora acontece que esse lado tem 4 e esse tem 5. Se os lados não são iguais, este é um trapézio escaleno. Resposta da primeira questão, trapézio escaleno. Segunda questão, considerando essa figura, né? Como se fosse as medidas de um terreno, qual seria o perímetro? O perímetro, eu já expliquei a vocês que o perímetro é a soma dos lados. Esse lado tem 7, esse tem 5, esse tem 4, ou esse tem 3 e esse tem 4. Então vamos lá, perímetro. 7 mais 5 são 12, 12 mais 3 são 15 e 15 mais 4 são 19. Resposta da segunda questão, 19. Terceira questão, quais as medidas dos ângulos X e Y? Esses dois ângulos, eles são suplementares. A soma dos ângulos suplementares tem que ser 180 graus. Então, 70 mais x tem que ser igual a 180 graus, certo? Então, x vai ser igual a 180 graus menos 70 graus. X vai ser igual a 180 menos 70, que é igual a 110 graus. Resposta do ângulo X, 110 graus. O ângulo D e o ângulo C também são suplementares. A soma de D mais C tem que ser igual a 180 graus. Então, 135 graus mais Y tem que ser igual a 180 graus. Então, Y vai ser igual a 180 menos 135. Y vai ser igual a 45 graus. 180 graus menos 35 graus. Tá certo? Agora a quarta questão. A quarta questão. 110 mais 45 é a resposta do terceiro. A quarta questão. Considerando que as diagonais AC, diagonal AC e a diagonal DC são bissetrizes dos ângulos A e C. O que é uma bissetriz? É quando corta o ângulo ao meio, certo? Uma bissetriz corta o ângulo ao meio. Então aqui, se é 70, vai dividir por 2. E aqui, 45 vai dividir por 2. Essa linha cortou esse ângulo aqui em 2. E essa linha cortou esse ângulo em 2. Qual é a pergunta? Ele quer saber qual a medida do ângulo A. Medida do ângulo A. Esse ângulo aqui, se vocês prestarem atenção, ele é o ângulo desse triângulo aqui, Essas diagonais aqui cortaram essa figura e formaram esse triângulo, Esse triângulo. 35 dividido por 2, 35. 70 no caso, dividido por 2 aqui, esse ângulo aqui, 70.
A gente vai ter que dividir ele por 2, vai dividir o 45 por 2, para a gente poder encontrar esse ângulo A. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela tem que ser igual a 180 graus. Esse 70 tem 35 para o lado de cá, 35 graus para o ângulo de cá. 45, a gente dividir por 2, vai dar 22,5 do lado de cá, 22,5 para o lado de lá. E mais esse ângulo A tem que dar o total de 180 graus. Então vamos lá, ó. 70 dividido por 2, mais 45 dividido por 2, mais A tem que ser igual a 180 graus. Então, 70 dividido por 2 dá 35 graus. 45 dividido por 2 vai dar 22 graus e meio. Mais A tem que ser igual a 180 graus. Então, aquela velha equaçãozinha de primeiro grau, A vai ser igual a 180 menos 57,5, ó. 35 mais 22, 57, mais meio, 57,5. Então, A vai ser 180 menos 57,5. A é igual a 122 graus e meio. Então, a resposta da quarta questão são 122 graus e meio. Certo? Ele agora pergunta aqui, ó. Qual é... Que trapézio representa essa figura? Certo? Eu expliquei a vocês que quando tem dois ângulos retos, ó, são ângulos perpendiculares, são ângulos de 90 graus. Então, quando tem dois ângulos retos, esse aqui é um triângulo, um trapézio retângulo, certo? É um trapézio retângulo. Essa é a resposta da quinta questão. E na sexta, qual a medida do ângulo A? Qual a medida do ângulo A? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, elas têm que ser igual, essa soma tem que ser igual a 360 graus. Então, ó, 90 graus mais 90 graus mais 40 graus mais A tem que ser igual a 360 graus, certo? Então, A vai ser igual a 360 graus menos 90 mais 90 são 180. 180 mais 40 são 220 graus. E 360 menos 220, A tem que ser igual a 140 graus, certo? A resposta da sexta questão, 140 graus. Vamos para a sétima. Qual o valor dos ângulos internos de um quadrilátero? Eu terminei de falar a sétima questão. Qual o valor dos ângulos internos de um quadrilátero? 360 graus, certo? Somando os quatro ângulos tem que ser igual a 360 graus. Agora, mais uma figura. Ele passou essa figura, a imagem dessa figura, e quer saber qual a medida do ângulo Y. Ó, eu expliquei a vocês. Ângulos suplementares. Esse daqui, ó, 120 graus mais Y graus tem que ser igual a 180 graus. Então, Y vai ser igual a 180 graus menos 120 graus. Y vai ser igual a 60 graus, certo? Então, aqui, resposta da oitava questão.
Qual a medida do ângulo Y? 60 graus. E qual a medida do ângulo B? A medida desse ângulo B. Prestando atenção de novo. Isso aqui, ó, são duas bissetrizes. Aqui é 60 graus e aqui 60 graus. Só que 60 graus é o ângulo Y. Isso aqui está cortando, essa bissetriz aqui está cortando o Y em 2. Então, vai ser 30 graus do lado de cá e 30 graus do lado de cá, certo? Mesmo caso, essa bissetriz está cortando aqui 60 graus em 2 de 30. 30 graus e aqui 30 graus. E a soma dos ângulos internos de um triângulo, ó, prestando atenção, eu tenho esse ângulo aqui 30, esse ângulo 30 e esse ângulo aqui. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus, certo? Então, vamos lá. 30 graus mais 30 graus mais B tem que ser igual a 180 graus. Então, B vai ser igual a 180 graus menos 30 mais 30, 60 graus. Então, B vai ser igual a 180 menos 60, 120 graus. A resposta da nona questão, 120 graus, certo? E por último, considerando que esses lados XY e o lado ZW, eles são iguais. Então, esse tipo de trapézio é qual? Escaleno, com os lados diferentes? Não. Se está dizendo que é igual, então não pode ser escaleno. Retângulo, não. Não tem dois ângulos aqui de 90 graus. Então, ele é o quê? Um trapézio isósceles. Isósceles por quê? Porque está dizendo que esses dois lados são iguais. Então, a resposta da 10ª questão é um trapézio isósceles, certo? É um trapézio isósceles. Tá bom? Obrigado, boa tarde.